Por que 75% das pessoas perdem a salvação? A verdade chocante da parábola do semeador. Há uma matemática cruel escondida nas palavras de Cristo. Uma profecia numérica que poucos ousam encarar. Na parábola do semeador, Jesus não estava contando uma história bucólica sobre agricultura. Estava revelando o destino estatístico da humanidade diante da eternidade. 4 tipos de solo, 4 destinos humanos, e apenas 1/4 da semente prospera. 75% se perde. 75% ouve a verdade, toca a salvação com as pontas dos dedos, sente o calor da promessa eterna e ainda assim escorrega de volta para o abismo. Não por acidente, não por ignorância, mas por escolhas sutis, diárias, quase imperceptíveis, que constroem o inferno com tijolos de boas intenções. Vivemos numa era que celebra o início, mas desdenha a perseverança, que aplaude a emoção, mas foge do compromisso, que proclama salvação barata enquanto Cristo continua gritando o preço. Quem perseverar até o fim será salvo. O fim, não o início empolgado, não o meio confortável, o fim sangrento, cansado, desprezado, fiel. Esta não é uma mensagem para encher igrejas, é um espelho para esvaziar ilusões. Porque a pergunta que Cristo faz através desta parábola não é quantos virão, mas quantos ficarão. E a resposta é matematicamente aterradora. Apenas 25%. 1 em cada 4. Olhe à sua direita, olhe à sua esquerda, olhe para frente. 3 deles não chegarão. E talvez você seja um deles. O primeiro solo é à beira do caminho, duro, pisoteado, impermeável. A semente nem sequer penetra, fica ali, exposta, esperando que os pássaros da indiferença a devorem antes mesmo que germine. Este é o coração que ouve, mas não escuta, que está presente, mas ausente, que assiste ao sermão enquanto planeja o almoço, que lê a Bíblia como quem passa os olhos numa manchete de jornal. Superfície endurecida pela repetição dos mesmos passos, pelas mesmas rotinas sem transcendência, pelos mesmos pensamentos vazios que compactam a alma até transformá-la em asfalto espiritual. São aqueles que cresceram na igreja, mas nunca nasceram de novo. Conhecem os cânticos, mas não conhecem o Cristo. Decoraram versículos, mas nunca experimentaram o Verbo vivo. Estão vacinados contra Deus. Receberam doses homeopáticas de cristianismo durante anos, o suficiente para criar anticorpos contra a fé genuína, mas insuficiente para produzir vida verdadeira. E quando a palavra é pregada com poder, com fogo, com unção que rasga véus e expõe medulas, eles sentem um incômodo vago, uma perturbação passageira, um formigamento na consciência. Mas logo passa. Logo o diabo vem, não com chifres e tridente, mas com notificações do celular, com pensamentos sobre contas a pagar, com memórias de mágoas antigas, com qualquer distração possível, e rouba a semente antes que encontre terra fértil. Estes são os perdidos que se sentam nos bancos, os condenados que cantam louvores, os mortos que imitam vida. E o mais trágico, muitos deles acreditam estar salvos, porque confundem presença religiosa com renascimento espiritual, porque substituíram conversão por cultura gospel, porque trocaram o novo nascimento pela velha religiosidade herdada. 25% da semente morre aqui no primeiro momento, por pura dureza de coração cultivada numa civilização que endurece almas como produção industrial. O segundo solo são as pedras. Pouca terra. A semente brota rápido, rápido demais. Empolgação instantânea, conversão emocional, experiência arrebatadora, lágrimas que escorrem, mãos que se erguem, promessas que se fazem sob o calor de um momento poderoso. Mas não há raiz, não há profundidade, não há o trabalho lento e doloroso de penetrar nas camadas duras da própria natureza caída. É a geração dos convertidos de festival, dos salvos de conferência, dos renascidos de retiro espiritual que voltam para casa ainda embalados na emoção, e depois descobrem que emoção não sustenta a caminhada. Estas são as pessoas que começam com explosão
e terminam com silêncio, que fazem jejum de 7 dias na primeira semana e desistem da oração diária no primeiro mês, que compram 5 Bíblias novas, seguem 20 pregadores diferentes, entram em 10 grupos de WhatsApp de igreja e 3 meses depois estão de volta ao mesmo estilo de vida, aos mesmos vícios, às mesmas mentiras, como se aquela conversão tivesse sido apenas um surto emocional sem consequências eternas. O problema não é a emoção. Deus criou as emoções e há momentos legítimos de êxtase espiritual. O problema é confundir emoção com raiz, achar que sentir é o mesmo que ser transformado, que chorar no culto substitui morrer diariamente para si mesmo, que levantar as mãos dispensa quebrar os ídolos. Vivemos na era do fast food espiritual, onde queremos salvação instantânea, santificação no micro-ondas, fruto do Espírito entregue via delivery. Mas raízes crescem no escuro, crescem devagar, crescem em silêncio, sem plateia, sem aplausos, sem reconhecimento. Crescem através da oração secreta que ninguém vê, do perdão difícil que ninguém aplaude, da obediência cara que ninguém valoriza. E quando vem a tribulação, porque Cristo prometeu que ela viria, não se ela viria, estes sem raiz murcham. Murcham quando o chefe zomba da fé, quando os amigos abandonam, quando a família persegue, quando a doença não cura, quando o milagre não vem, quando a prosperidade prometida pelos mercadores da fé se revela mentira e sobra apenas a cruz verdadeira, pesada, sem filtro de Instagram. Aí eles escandalizam-se, ofendem-se. Deus me decepcionou, dizem, como se ele tivesse obrigação de atender expectativas fabricadas por pregadores mentirosos, como se a salvação fosse contrato de serviços e não aliança de sangue. Mais 25% se perde aqui, no calor da primeira provação, porque construíram fé sem alicerce, porque abraçaram cruz sem madeira, porque quiseram coroa sem espinhos. O terceiro solo são os espinhos. Aqui a semente brota, aqui a terra, há profundidade suficiente, há início promissor. A pessoa realmente nasce de novo, mas nasce num campo minado por espinhos que estavam ali antes, adormecidos, esperando. E estes espinhos têm nome: ansiedade, preocupação, materialismo, ambição, o engano das riquezas, a sedução do sucesso, os cuidados deste mundo que Cristo explicitamente identificou como assassinos da fé. Esta é a morte mais sofisticada, a perdição mais sutil, porque aqui não há ateísmo confesso nem apostasia dramática. Aqui há apenas um desvio gradual, um esfriamento progressivo, uma substituição silenciosa de prioridades, onde Deus permanece na teoria, mas desaparece na prática. Estas são as pessoas que ainda vão à igreja, quando dá tempo, que ainda oram, orações rápidas, mecânicas, utilitárias, que ainda se consideram cristãs, mas vivem exatamente como o mundo vive, apenas com uma camada fina de verniz religioso. Acumulam sem cessar, mas nunca têm o suficiente. Trabalham sem parar, mas nunca encontram descanso. Conquistam tudo que o sistema promete: casa, carro, viagens, status, e descobrem que tudo isso junto não enche o vazio de uma alma que foi criada para Deus, mas se vendeu para o mundo. Cristo foi cirúrgico ao identificar o engano das riquezas. Não disse que riqueza é má em si, disse que ela engana, sussurra mentiras douradas, promete segurança e entrega ansiedade, promete liberdade e entrega escravidão, promete vida e entrega morte disfarçada de sucesso. Porque o dinheiro funciona como ídolo perfeito. Nunca diz chega, nunca diz agora você pode descansar. Sempre exige mais, mais lucro, mais investimento, mais preocupação. E enquanto isso, a semente de Deus, que havia brotado genuinamente, vai sendo sufocada, não arrancada dramaticamente, apenas sufocada. A oração diminui porque estou muito ocupado agora, Deus entende. A leitura bíblica some porque preciso descansar, trabalho tanto. O serviço à igreja acaba porque
Tenho outras prioridades agora. E aos poucos, imperceptivelmente, a pessoa continua usando a linguagem cristã, continua se identificando como crente, mas já não há fruto nenhum. Já não há transformação. Já não há semelhança com Cristo. Há apenas uma casca religiosa protegendo um coração que foi reconquistado pelo mundo. Este é o cristão nominal, o crente funcional, o religioso estéril. E eles são a maioria silenciosa das igrejas modernas. Sentam-se nos bancos todo domingo enquanto seus corações estão na bolsa de valores, no próximo negócio, na próxima conquista material. Cantam sobre render tudo a Cristo, enquanto não rendem nada que realmente importe. Falam sobre confiança em Deus, enquanto confiam apenas em seus próprios recursos. E quando morrem, com contas bancárias cheias e almas vazias, descobrem tarde demais que ganharam o mundo inteiro, mas perderam a própria salvação. Mais 25% se perde aqui, no abraço sufocante da prosperidade sem propósito, no engano dourado de uma vida que parece cristã, mas é apenas capitalista com trilha sonora gospel. Sobra um quarto, apenas 25%. A terra boa, o solo fértil. E o que caracteriza esta terra não é ausência de dificuldades, mas capacidade de atravessá-las sem perder a semente. Não é vida sem provações, mas fé que sobrevive às provações. Não é jornada sem dor, mas propósito maior que a dor. Esta é a terra que ouve e entende. Não apenas processa palavras, mas deixa-se transformar por elas. Que recebe com coração honesto e bom, não perfeito, mas sincero. Não sem falhas, mas sem hipocrisia. E que produz fruto com perseverança. Aquela palavra que ninguém quer ouvir numa cultura obcecada por resultados instantâneos. Perseverança. A virtude mais desprezada da modernidade. A capacidade de continuar quando todos os sentimentos já foram embora. De obedecer quando já não há emoção sustentando. De crer quando todas as evidências visíveis gritam o contrário. De adorar na crise. De agradecer na escassez. De confiar na escuridão. De amar quando não é amado. De perdoar quando não é perdoado. De servir quando não é reconhecido. De permanecer quando todos já desistiram. Porque fé não é explosão inicial, é combustão constante. Então é chama que brilha forte por um instante e depois apaga. É brasa que arde baixo, silenciosa, persistente, transformando lenha em calor contínuo. Esta é a fé que salva. Não a que começa bem, a que termina. Não a que emociona multidões, a que permanece quando não há mais multidão. Não a que promete muito, a que cumpre até o fim. E estas pessoas existem. Em meio ao naufrágio espiritual generalizado, elas existem. São aquelas que você não vê nos holofotes, porque estão ocupadas servindo nas sombras. Não as ouve gritando sobre suas vitórias, porque estão silenciosamente vencendo batalhas interiores. Não as encontra nos palcos das mega-igrejas, porque estão ajoelhadas nos quartos, intercedendo pela nação. São os fiéis anônimos, os perseverantes invisíveis, os que acordam todo dia e escolhem novamente a cruz, mesmo quando a cruz pesa, mesmo quando sangra, mesmo quando parece que Deus não está olhando. Eles dão fruto, 30, 60, 100 vezes mais. Não porque sejam superiores, mas porque permitiram que a palavra penetrasse fundo, criasse raízes verdadeiras e produzisse transformação genuína. E no fim, quando comparecerem diante do tribunal de Cristo, não apresentarão grandes obras nem milagres espetaculares. Apresentarão apenas fidelidade, simples, persistente, diária. Fidelidade. A pergunta que deveria ecoar em cada consciência não é "eu comecei bem", mas "como terminarei?". Porque cemitérios estão cheios de bons começos. Igrejas estão cheias de conversões emocionais que nunca se tornaram transformações reais. O céu está cheio de pessoas que ninguém esperava, prostitutas que se arrependeram, ladrões que creram na última hora, pecadores que perseveraram através de décadas de luta e fracasso, mas nunca soltaram a mão de Cristo. E o inferno está cheio de pessoas que todos esperavam no céu. Líderes religiosos que amaram posição mais que verdade, pregadores que venderam unção por dinheiro,
crentes nominais que confundiram atividade religiosa com relacionamento real. O cristianismo moderno vendeu uma mentira mortal, que salvação é evento único, decisão de momento, oração de aceitação que garante passaporte eterno, independente de tudo que venha depois. Mas Cristo não pregou salvação instantânea, pregou perseverança até o fim. Paulo não escreveu sobre decisão de momento. Escreveu sobre corrida que deve ser completada, combate que deve ser terminado, fé que deve ser guardada até o último suspiro. João não prometeu segurança para quem começou. Prometeu vida eterna para quem vencer, tempo verbal ativo, contínuo, que exige esforço constante. A verdade chocante é que salvação não é apenas crer que Jesus morreu por você. É morrer com Ele diariamente. Não é apenas aceitar seu sacrifício. É tornar-se sacrifício vivo. Não é apenas confessar seu nome. É negar o próprio nome, a própria vontade, o próprio eu que grita por direitos e conforto e reconhecimento. Isto é o que separa os 25% dos 75%. Não inteligência teológica, não dons espirituais, não posição eclesiástica, mas disposição para pagar o preço até o fim, para carregar a cruz quando ela machuca, para seguir Cristo quando o caminho desce em vez de subir, para permanecer fiel quando a fidelidade custa tudo e não oferece nada visível em retorno. Olhe para sua própria vida com honestidade brutal. Qual solo você é? À beira do caminho, dura, impermeável, religiosa, mas morta. As pedras, emocional, empolgada, mas sem raiz para enfrentar a primeira tempestade. Os espinhos, genuinamente convertida, mas gradualmente sufocada pelas preocupações, pelo dinheiro, pela ambição disfarçada de responsabilidade. Ou a terra boa, imperfeita, mas disposta, fraca, mas perseverante, cansada, mas fiel. Esta pergunta não é acadêmica, é eterna, porque no final não importa quanto você sabe sobre Deus se você não conhece a Deus. Não importa quantas vezes levantou as mãos se nunca dobrou os joelhos. Não importa quantos cultos frequentou se nunca cultivou intimidade. Não importa quanto tempo esteve na igreja se nunca esteve em Cristo. A religião não salva. Emoção não salva. Conhecimento não salva. Atividade não salva. Apenas Cristo salva. E Ele salva completamente aqueles que perseveram até o fim. Não os que começam empolgados. Não os que prometem muito. Não os que brilham intensamente por temporada. Mas os que permanecem, fiéis, obstinados, teimosos na fé, inflexíveis no amor, inabaláveis na esperança, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando todos desistem, mesmo quando o próprio corpo grita para parar. Estes são os que herdarão a salvação, não porque mereceram, mas porque aceitaram o custo, abraçaram a cruz e nunca mais a largaram. A civilização moderna criou uma geração de consumidores espirituais. Pessoas que querem os benefícios de Cristo sem o compromisso com Cristo. Que querem céu sem cruz, coroa sem batalha, glória sem sofrimento, colheita sem semeadura, vitória sem guerra. E as igrejas, desesperadas por números, por relevância, por aceitação cultural, adaptaram a mensagem, suavizaram o evangelho, removeram as partes inconvenientes, pregaram graça sem arrependimento, amor sem santidade, aceitação sem transformação, promessas sem condições, e criaram multidões de convertidos que nunca nasceram de novo, que assinaram a pólice de seguro celestial, mas continuam vivendo como cidadãos do inferno, que conhecem Jesus como conceito, mas não como Senhor, que o querem como bombeiro cósmico, para ser chamado em emergências, mas não como rei absoluto que exige rendição total. E isto explica os 75%. Não são perdidos por acaso, são perdidos por escolha. Escolha de permanecer duro, escolha de permanecer superficial, escolha de permanecer dividido entre dois senhores. E no final, todos descobrirão que não há meio termo. Ou Cristo é tudo, ou Ele não é nada. Ou você morre completamente para si mesmo,
ou permanece completamente vivo para o pecado sob verniz religioso. Ou você persevera até o fim, ou descobre que nunca começou de verdade, porque não existe cristão morno que chegue ao céu. Cristo vomita os mornos, não por crueldade, mas por honestidade. Eles nunca foram dele realmente. E então, em meio a este cenário desolador, onde 3/4 da semente se perde, surge a pergunta que deveria incendiar cada alma. O que fazer? Como garantir que não serei estatística? Como me tornar terra boa em meio à civilização que endurece almas, superficializa a fé e sufoca propósito? A resposta não está em métodos, está em rendição, não em técnicas, está em transformação, não em programas religiosos, está em morte diária do eu e ressurreição contínua em Cristo. Começa com quebrantamento real, não lágrimas de palco, mas dilaceramento interior, onde você finalmente admite que não pode salvar a si mesmo, não pode consertar a si mesmo, não pode melhorar a si mesmo até ser aceitável a Deus, que precisa de Salvador porque está completamente perdido, completamente corrompido, completamente incapaz de produzir justiça própria. Depois vem a entrega sem reservas, não dedicação parcial, onde você entrega algumas áreas da vida, mas mantém outras trancadas. Mas rendição total, onde tudo fica sobre o altar. Seus sonhos, seus planos, suas relações, seu dinheiro, seu tempo, seu corpo, seu futuro. Tudo. Porque Cristo não negocia copropriedade. Ele não aceita ser sócio minoritário da sua vida. Ou ele é senhor de tudo, ou não é senhor de nada. Então vem a permanência na palavra. Não leitura devocional rápida para cumprir ritual, mas imersão profunda, onde você deixa que a Escritura penetre como espada de 2 gumes, dividindo alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções, confrontando mentiras, expondo ídolos, transformando mente. Você não lê a Bíblia para obter informação. Você deixa que a Bíblia leia você, julgue você, molde você. Depois a oração constante. Não apenas pedidos emergenciais quando a crise chega, mas comunhão contínua, onde você aprende a viver consciente da presença de Deus, a conversar com Ele enquanto trabalha, enquanto dirige, enquanto espera, enquanto sofre. Oração que não é monólogo desesperado, mas diálogo amoroso. E então a obediência radical, não seletiva, onde você obedece às partes confortáveis e ignora as inconvenientes. Mas obediência total, mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando você não entende o porquê. Porque obediência não é concordância intelectual, é execução prática. Não é conhecer a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, independente do preço. Mas acima de tudo, acima de cada disciplina espiritual, acima de cada prática religiosa, há um segredo que os 25% descobriram. Você não persevera por força própria. Você persevera em Cristo, permanecendo nele, conectado à videira verdadeira. Porque separados dele não podemos fazer nada. Não apenas fazemos pouco, mas não podemos fazer absolutamente nada de valor eterno. Toda tentativa de viver vida cristã por esforço humano terminará em fracasso religioso ou hipocrisia farisaica. Mas permanecendo nele, em comunhão constante, em dependência absoluta, em rendição diária, a seiva da vida eterna flui através de você, produzindo fruto que você mesmo não consegue fabricar. Amor que transcende sentimentos, alegria que independe de circunstâncias, paz que não faz sentido lógico, paciência que deveria ter acabado, mas continua, bondade que não calcula retorno, fidelidade que não desiste, mansidão que não é fraqueza, domínio próprio que não é repressão. Tudo isso não vem de você, vem através de você quando você permanece conectado à fonte. Este é o segredo dos que chegam ao fim. Eles descobriram que a jornada cristã não é você tentando muito para impressionar Deus. É Deus trabalhando poderosamente através de você enquanto você descansa em rendição ativa. Não passividade preguiçosa, mas descanso operante onde você trabalha, sabendo que é Deus quem opera em você tanto o querer
enquanto o realizar. Você obedece, sabendo que é Ele quem capacita a obediência. Você persevera sabendo que é Ele quem sustenta a perseverança. Você ama sabendo que o amor dele flui através do seu coração quebrantado. E assim, dia após dia, ano após ano, década após década, você continua. Não por heroísmo próprio, mas por graça sustentadora. Não por força de vontade, mas por poder do alto. Não porque você é especial, mas porque Cristo é fiel. E Ele prometeu: aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la. Não talvez, vai, com certeza absoluta, para todos que permanecem nele até o fim. Então ouça novamente a parábola, não como história antiga, como profecia presente, como advertência urgente, como chamado final. 3/4 se perdem, mas você não precisa ser estatística. 1/4 prospera, e você pode ser terra boa, não por superioridade moral, mas por escolha diária de render-se, permanecer e perseverar. De aceitar que cristianismo verdadeiro custa tudo e não promete nada visível exceto Cristo mesmo. E descobrir que Cristo mesmo é tudo. Mais que riquezas, mais que conforto, mais que aceitação, mais que vida fácil, mais que milagres espetaculares, mais que sucesso ministerial. Cristo é o prêmio. Conhecê-lo é ganho supremo. Tudo mais é perda comparado à excelência deste conhecimento. Paulo entendeu isso. Abriu mão de status, prestígio, conforto, segurança. Considerou tudo esterco para ganhar a Cristo. Não para ganhar bênçãos de Cristo. Não para ganhar benefícios de Cristo. Mas para ganhar Cristo mesmo. Possuir a Cristo. Ser possuído por Cristo. Conformar-se à morte de Cristo para conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Esta é a fé que persevera. Não a que busca recompensas temporais, mas a que encontrou recompensa eterna na pessoa de Jesus e não precisa de mais nada para continuar. Pode perder tudo: saúde, dinheiro, família, reputação, e ainda assim continuar, porque possui a Cristo. E Cristo basta. Cristo é suficiente. Cristo é tudo. Agora escolha: qual solo você será? A estatística que comprova a profecia trágica de Cristo? Ou a exceção que demonstra o poder transformador da graça perseverante? 75% ou 25%? A multidão que desiste ou o remanescente que permanece? Porque no final, quando você estiver diante dele, e você estará inevitavelmente, inexoravelmente, não importará o que você professou, mas o que você viveu. Não o que começou, mas como terminou. Não quantos sabiam seu nome, mas se ele conhece você. E então ouvirá uma de duas sentenças. Ou, bem-aventurado servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Palavras que justificam cada sacrifício, cada lágrima, cada batalha, cada momento de permanência quando tudo gritava para desistir. Ou nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Palavras que revelam tarde demais que religião não foi relacionamento, que atividade não foi intimidade, que profissão não foi possessão. A escolha é sua. O tempo é agora. A semente está sendo plantada. Que tipo de solo você será? Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.